E o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, em entrevista ao portal Metrópolis, disse que a relação do Brasil com os Estados Unidos não mudaria no caso de uma eventual vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de 2024. Abre aspas. A relação com os Estados Unidos é importantíssima e prioritária. Ano que vem vamos celebrar 200 anos de relações bilaterais. Vamos ter uma série de iniciativas para celebrar esta marca. Fecha aspas. Renato Batista, eu estava dizendo aqui, o Donald Trump tem uma relação muito próxima com o Vladimir Putin. Sim. Inclusive, é claro, já está provado pelo Serviço de Informações e Inteligência dos Estados Unidos que a Rússia, a Rússia interferiu decisivamente com trolls, robôs, durante a eleição presidencial dos Estados Unidos. Inclusive mostrando a Hillary Clinton doente, que ela tinha sofrido um derrame, e colocar. Isso foi muito explorado e às vésperas da eleição. O Trump disse, então, diz o seguinte ao Putin: olha, se vocês estiverem interferindo na eleição, continuem interferindo, vão contando a verdade para todos. E, na verdade, o que aconteceu foi uma invasão no site e nos arquivos confidenciais do Partido Democrata durante as eleições. Bom, o Biden é um produto da Guerra Fria, assim como o Putin. Os dois são inimigos históricos há 3 décadas. Então, eu disse há pouco, o Luca Bassani, que a vitória do Donald Trump levará fatalmente a uma retirada dos Estados Unidos do apoio à OTAN, como ele já tinha dito isso. Já disse isso. E do apoio também à própria Ucrânia. Então, na verdade, não estou aqui inventando nem... Grande parte dos republicanos defendem isso já. Grande parte dos republicanos defendem. Inclusive, o foco é muito mais na fronteira com o México, que o Joe Biden mandou abrir. Inclusive, você sabia que ele mandou acabar com o teste de paternidade de crianças que chegam com adultos, porque muitos são vítimas de tráfico sexual. E o Biden acabou com isso. O Ted Cruz esteve no México, o senador Ted Cruz, que é do Texas, esteve ali denunciando isso. Então, enfim, tem essa questão. E com relação ao Trump, é claro que ele é muito amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é próximo ao presidente Jair Bolsonaro. Muito amigo. Assim como o Javier Milei é próximo. Dizer que, desconhecer que há consequências diretas de uma eleição do Trump aqui no Brasil, como teve do Javier Milei, é desconhecer a política internacional. Eu queria saber se você concorda comigo ou com o Felipe Monteiro, que o tempo todo que eu estou falando está resmungando aqui, sim, mas ele vai ter oportunidade de me contestar. Ele fica sempre interrompendo, Capês. Entendo aí nesse caso. Ao contrário. Olha, essas relações pessoais, obviamente, elas acabam interferindo, que é uma pena. As nações deveriam se comunicar independente de governo. Eu acho que, nesse caso, está correto o chanceler Mauro Vieira. Aliás, já é uma tradição da diplomacia brasileira, até chamado de insulamento burocrático, que é algo no Itamaraty que, independente de governo, claro, tem as suas mudanças de direcionamento na política externa, mas o Itamaraty sempre tenta agir de maneira técnica, manter a diplomacia e a conversa em alto nível com os outros países, mesmo que tenham diferenças ideológicas com esse ou aquele governante que esteja no poder. Então, a declaração do chanceler, esta declaração está correta, Capês. Mônica Rosenberg, o Felipe Monteiro, o Renato Batista e o Rica Mello gritaram tanto, brigaram tanto, falaram tanto que eu quase não ouvi a sua voz hoje no programa. Eu queria ouvir você, grande Mônica Rosenberg. Pois é, eu fico aqui só escutando, deixo eles brigando, porque eu gostaria de falar algumas coisas, deixa a briga pegar. Nessa questão, justamente, eu vou concordar com o Renato, porque foi uma declaração muito feliz de um chanceler que enxerga que não são pessoas, que são chefes de Estado, e é assim que tem que ser tratados. Inclusive, a gente lamenta quando acontecem situações como, por exemplo, o presidente Lula usando suas relações de amizade com Maduro, com outros chefes de Estado, que nós deveríamos estar criticando e tendo um olhar um pouco mais duro. Então, parabéns ao Mauro Vieira, uma declaração que a gente estava sentindo falta, onde chefes de Estado se referem a outros chefes de Estado, como são. Rica Mello, quando Putin invadiu a Crimeia, você sabe que a Crimeia foi invadida por 2013. Soldados do exército russo, 2014, sem insígnia. Foi uma ação dissimulada. O presidente era o Barack Obama e o vice-presidente Joe Biden. Joe Biden disse:
precisamos fazer uma intervenção militar. Barack Obama disse, não, vamos apenas com sanções comerciais. Claro que a presença e a vontade pessoal do líder tem um impacto direto. A relação que o Trump terá com relação à OTAN e a guerra da Rússia com a Ucrânia é diferente da relação que tem o Joe Biden, que odeia o Putin há muito tempo. Eles são rivais há muitos anos. Então, eu queria saber de você. É claro que o Mauro Vieira é um diplomata profissional, ele tem que procurar neutralizar esta relação. Mas eu não vejo como, na prática, não vai interferir uma visão do Trump em relação ao governo brasileiro em temas fundamentais, sobre o que eles já vêm polemizando, sobretudo Venezuela, apoio a ditaduras de esquerda, relação do Brasil com governos que são contrários aos Estados Unidos. O Trump tende a ter uma relação muito mais tensa do que o Joe Biden, porque o Joe Biden faz um contraponto ao Jair Bolsonaro. E ele procura se apoiar no Lula contra o Jair Bolsonaro. Ele quis fazer um paralelo entre o 6 de janeiro e o 8 de janeiro. O 6 de janeiro, que foi a tomada do Capitólio, e o 8 de janeiro, que foi aquela manifestação em Brasília. Qual a sua visão? Olha, Capês, concordo plenamente com você. De fato, isso não deveria ter tanta relevância. Países são muito maiores do que as pessoas que estão comandando os países ou comandando os ministérios de relações exteriores e tudo mais, mas, de fato, a gente não vê isso na prática. A gente viu, por exemplo, o Brasil, eles tinham uma certa proximidade e uma busca estratégica que o governo, que o Bolsonaro, por exemplo, trazia de proximidade com alguns países. E Israel, vários países, o próprio Trump, quando estava nos Estados Unidos. Então, quando mudam essas peças, lamentavelmente, a gente também acaba mudando esse panorama estratégico. Se você for pensar, o Brasil agora tem lá teve viagem para Cuba, tem afago com a Venezuela, ou tem uma maneira de passar um pano, de ter uma conversa diferente com a Venezuela, que não teria se fosse o governo Bolsonaro. Então, de fato, o comandante, a pessoa que está ali à frente, toma decisões um pouco diferentes, dependendo da sua ideologia. Então, não dá para imaginar que uma eleição do Trump agora vai manter e vai fazer com que as relações do Brasil com os Estados Unidos sejam as mesmas. Mas vamos lá. O Brasil tem um investimento enorme de empresas americanas. Praticamente todas as empresas americanas relevantes estão aqui no Brasil. Esse é um mercado importante, é o principal mercado do Sul, o principal mercado da América do Sul. Então, o Brasil é muito relevante e vai continuar sendo importante para aquelas empresas que estão lá, empresas farmacêuticas, empresas químicas, empresas de carros, uma série de empresas, independente de qual é o governo. Agora, decisões que têm mais a ver com o país, com políticas de um país, aí sim existem alterações e grandes modificações quando sai um governante que é muito mais próximo, do nosso governo para um governante que não tem nenhuma proximidade com o nosso governo. A gente estava até comentando aqui a própria guerra da Ucrânia. Se o Trump vence a eleição, provavelmente muda o contexto. A conversa do Zelensky com o Trump vai ser outra conversa. Não vai ser a mesma conversa que ele tem com o Biden assumido, aí, o inimigo assumido do Putin. Então, assim, isso muda muito o Brasil. Eu acho que o Ministério de Relações Exterior do Brasil, ele é muito bom nisso. Há décadas que o Brasil é conhecido, reconhecido no Brasil por conseguir manter muito bem essas opiniões divergentes, diferentes, dependendo da ideologia. Porém, você não consegue fazer isso em 100% do tempo, em todos os casos, e isso também não acontece no resto do mundo. É questão de estilo. Fernando Henrique Cardoso tinha uma política exterior mais equilibrada. Jair Bolsonaro e Lula têm políticas exteriores mais direcionadas. Você acha que, por exemplo, Mônica Rosenberg, você que é da comunidade judaica aqui no Brasil, que o Bolsonaro teria manifestações em relação à guerra contra o Hamas parecidas com o que esse governo está tendo? Cada um tem uma visão. Eu acho que nenhum chefe de Estado brasileiro teria manifestações como as que o presidente Lula vem fazendo e que são lamentáveis. Então, você vê, isso depende muito da pessoa que vai ser, independentemente do corpo diplomático brasileiro, que é de altíssimo nível, todos nós reconhecemos isso. Inclusive, tenho muitos amigos, inclusive um contemporâneo de faculdade. Um abraço ao embaixador Pompeu, querido amigo dos tempos da São Francisco. Mas, meu querido Felipe Monteiro, eu gosto do Linha de Frente porque nem tudo são flores. Se todo mundo concordasse, não seria linha de frente. Então eu quero ouvir aqui a sua veemente discordância, porque eu já sei que é discordância, porque você vinha buzinando no meu ouvido, tentando me desconcentrar enquanto eu falava. Eu quero ouvir nosso professor de Harvard. E o que vocês não sabem,
meu amigo há muitos anos, paguei um jantar para ele e estou devendo um almoço. Meu querido amigo Felipe Monteiro, que é sempre prestigiado e tem lugar cativo aqui no Linha de Frente. Felipe Monteiro, meu querido amigo, para mim e para os íntimos, PP. Ô, Capês, tem uma opinião um pouco diferente de vocês, né? Primeiro que política exterior não se faz com questões ideológicas e nem com questões pessoais, não é? Achar que se o Trump ganhar as eleições dos Estados Unidos, ele vai ligar para o Putin e vai acabar a guerra da Rússia e Ucrânia, uma guerra que tem raízes históricas muito mais profundas, é delírio. É tão delirante quanto o Lula achar que vai acabar com uma guerra tomando cerveja, chopp, com quem quer que seja, né? Então, assim, não é as questões pessoais que vai guiar o fim de uma guerra. Achar que isso vai gerar esse resultado não tem nenhum respaldo técnico e nem histórico. Esse é um fato. Aí a questão, outro ponto. A relação de proximidade que o presidente do Brasil tem com o presidente dos Estados Unidos, historicamente, não significa absolutamente nada. É bom lembrar, por exemplo, que o Clinton era muito amigo do Fernando Henrique Cardoso, não é? E a relação dos Estados Unidos com o Brasil, na época do FHC, não melhorou e não se aprofundou. Então, assim, pode mudar o presidente da República, de direita, de esquerda, que a relação dos Estados Unidos com o Brasil é muito mais profunda e muito mais enraizada. Não vai mudar nada em relação por questões pessoais ou ideológicas. Agora, o grande problema quando eu vejo política exterior é que nós não temos, né, uma política exterior bem desenhada. Nunca tivemos. É impressionante. Não adianta nada o Lula ir para a China sem saber o que ele quer da China. Não adianta nada o Lula viajar para os Estados Unidos, né, e fazer aquela declaração junto com Biden contra a precarização do trabalho sem saber o que ele quer dos Estados Unidos. Ou seja, nós estamos batendo a cabeça também em relação à política exterior. É bom lembrar, por exemplo, que os Estados Unidos, recentemente, né, o Biden, ele promulgou uma lei, né, o Inflation Reduction Act, né, a lei para a redução da inflação, que não tem nada para reduzir a inflação naquela lei, mas tem claramente um investimento de 300 bilhões de dólares na economia verde e na transição energética. Por exemplo, uma política exterior do Brasil eficiente poderia ser mostrar para os Estados Unidos que o Brasil pode ajudar na inovação desse setor da transição energética e ter uma política estruturada para arrecadar esse dinheiro, seja mandando empresa para os Estados Unidos, seja pegando o investimento dos Estados Unidos para o Brasil. A mesma coisa com a China. A gente sabe, por exemplo, que a China está entrando numa guerra com Taiwan, não é? O mercado de microchip vai, de certa forma, mudar completamente a lógica. Por que a gente, no Brasil, não cria uma indústria de semicondutores, por exemplo? Aí vai para a China, para mostrar para a China, ao invés de você invadir Taiwan, põe o dinheiro aqui no Brasil, me ajude a desenvolver uma política industrial de semicondutores aqui. Ou seja, o problema do Brasil, mais uma vez, é que a gente não sabe o que a gente quer fazer com a nossa política exterior. A gente não sabe o que a gente quer fazer com os Estados Unidos e com a China. Então não adianta a gente viajar sem ter isso bem estruturado no Brasil. Bom, só para deixar claro o seguinte, quando a gente fala com um telefonema acabar com a guerra, isso é uma linguagem figurada. É claro que o Trump vai tirar o apoio à OTAN, vai tirar o apoio ao Volodymyr Zelensky. E aí acaba. E é claro que aí essa guerra só não acabou ainda porque o Joe Biden tem empenhado todo o seu esforço, inclusive criando uma amizade pessoal com o Zelensky, para colocar dinheiro nessa guerra. E quanto mais essa guerra avança, maior o número de ucranianos mortos. O Joe Biden chamou, por exemplo, o Mohammed bin Salman, que é o príncipe saudita, quem comanda, na prática, o segundo maior produtor de petróleo do mundo, chamou ele de bandido. O que o Mohammed bin Salman fez? Elevou o preço dos barris de petróleo durante a guerra da Ucrânia e aceitou vender os seus barris de petróleo não só pelo dólar, rompendo um acordo que vinha desde 1970. O Xi Jinping colocou como projeto a reocupação de Taiwan. Então, essa foi uma decisão dele que vai levando adiante. De querer dizer que as políticas internacionais não dependem das decisões pessoais dos líderes é simplificar muito o processo histórico, na minha opinião. E a relação pessoal influencia muito. Claro que Trump com Bolsonaro tinha uma relação que poderia influenciar mais do que a relação Lula-Trump. Você acha que o cara é amigo do Bolsonaro? Cara? Eu só deixei claro. É um exagero. Eu fico impressionado, Capês, com a sua
criatividade, né? O Trump viu o Bolsonaro umas 2, 3 vezes só e você acha que ele é muito amigo do Bolsonaro. É impressionante, cara. Mas, Pepe, ele não Eu acho, não, só um minuto. Nós vamos mudar de assunto, mas não, só para dizer o seguinte, não é que viu 2 ou 3 vezes. 4. Ele pediu, numa visita oficial, o presidente Donald Trump sinalizou para que o filho do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, entrasse no Salão Oval, deixando de fora o ministro das Relações Exteriores. É claro que as relações pessoais influenciam, é claro que as posições ideológicas de cada líder influenciam. Agora, você não concorda, por isso que o Linha de Frente, tem você aqui, para que o telespectador ouça todos os pontos de vista, da direita para a esquerda.